Olá, amados, graça e paz, da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou o Ismael Freire e você está no canal comentando o Apocalipse. E o nosso comentário de hoje está em 2 Pedro, versículo 3, do 10 em diante, que diz que os céus e os elementos dos céus se queimarão e se desfarão, se derreterão. Vamos ler o texto? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Eu já tenho um vídeo no canal tratando só sobre esse assunto do ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, olha, e a terra, e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Agora ele faz uma separação. Diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Do que o apóstolo está falando, se tratando aqui? Que elementos são esses que se desfarão, que se arderão em fogo? A palavra elementos, no grego, é stoucheia. Stoucheia é a palavra elemento no grego. Essa palavra também foi usada por o apóstolo Paulo em Gálatas 4. Vamos ver Gálatas 4, 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez aos estes vasicais tocheias? É a mesma palavra que está lá em 2 Pedro 3. Rudimentos, fracos, pobres, os quais de novo quereis servir. Então, o que Pedro está falando quando diz que os elementos irão se desfazer, irão se queimar? Ele está dizendo que toda a lei de Moisés, todos os rudimentos da lei de Moisés, tudo aquilo que representava a lei de Moisés, no dia do Senhor, no acerto de conta com Jerusalém, com Israel, Jerusalém seria queimada e tudo aquilo se desfaria. E quando ele fala, o céu e a terra, versículo 10 diz, mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus se passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras. Que terra? A terra de Israel, e as obras que nela há. Que obras havia nas terras de Israel? A lei, salvação por obras. Aí lá embaixo ele dá um destaque, mas nós, agora, ele se separa do povo que pratica obras. Diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que há justiça. Por isso, amados, aguardamos essas coisas. Então, esse ensino de que o céu irá se derreter, irá se queimar, o mundo irá se acabar, o mundo não irá se acabar. Deus não criou o mundo para se acabar. Eclesiastes 1,4 diz que geração vai, geração vem, e a terra se desfará, se queimará? Não. A terra permanece para sempre. E os elementos que Pedro estava se referindo aqui eram os elementos da lei de Moisés. Eram os rudimentos da lei de Moisés. Todos eles aguardavam com expectativa o dia do acerto de conta. O próprio Jesus, em seu ministério, ensinava isso. Ele sempre falava que o reino de Deus viria, que o reino seria instalado, que o reino viria. Jesus sempre estava falando sobre o seu reino e explicando o que aconteceria. E baseado aonde? Baseado em Daniel. Então todo judeu sabia o que aconteceria por aqueles dias. Todos aqueles que ouviam Jesus falar, todos aqueles que deram atenção a Jesus, sabiam do que viria sobre Jerusalém. Então,
Ele está falando sobre o quê? Sobre a destruição de Jerusalém que iria acontecer naqueles dias. Estavam para acontecer naquela época, naqueles tempos. Ok, meu amado? Tira da tua cabeça esse negócio de terra vai ser destruída, que haverá um cataclisma, que a terra ia se desfazer, ia queimar, ia se derreter. E os elementos como sol, lua, estrela, não é nada disso que diz a Bíblia. Os elementos aqui não é sol, lua, estrela. Os elementos aqui se referem aos rudimentos da lei de Moisés. Ok, meus amados? E se esse entendimento foi útil para você, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Vamos fazer essa palavra correr? Graças e paz.